Dando nesses minutos aqui sobre o Fertipeixe. Então, o nosso objetivo principal nesse primeiro vídeo aqui é nós estar apresentando o que é o produto e como funciona o produto. Então, o Fertipeixe é um produto que vem para corrigir a necessidade de aumentar a matéria orgânica do solo, de aumentar a vida do solo, aumentar os micro-organismos do solo. Então, o Fertipeixe, como o nome diz, é bastante sugestivo, é feito a partir do aproveitamento do abate do peixe. Então, são a cabeça do peixe, as vísceras, a carcaça, algum peixe comercial. Esse produto ele é moído e ele sofre um processo chamado hidrólise enzimática. Então, a carne do peixe ela é convertida em líquido. Então, o que acontece? Nós vemos aí nessa gravura do processo produtivo o peixe, logo acima do peixe, um lago, um sistema de produção de peixe. O que acontece durante esse processo? Então, esse resíduo de peixe ele é moído, ele é fermentado e é filtrado. Tudo isso ele é feito a temperatura ambiente. Então, o que acontece durante esse processo produtivo? Toda a carga microbiológica que existe no peixe, nas escamas do peixe, nas guerras, nas vísceras, na carne. Então o peixe traz do ambiente que ele vive fungos, bactérias e algas. E esse produto ele é convertido para o galão algas, fungos, bactérias, enzimas que vão fazer a reposição dos micro-organismos do solo. Então, para começar, vamos falar um pouco o que o Fertipeixe contém. O Fertipeixe contém 2% de nitrogênio, 5% de fósforo, 0,5% de cálcio, 0,5% de potássio, 1% de cálcio, 0,3% de magnésio, 0,14% de enxofre. Ele tem alguns micronutrientes na sua formulação, mas o interessante do peixe é que o Fertipeixe em sua composição ele tem 22% de aminoácidos distribuído em 18 aminoácidos. O que acontece? Durante esse processo que é chamado hidrólise enzimática, onde ocorre a conversão da carne do peixe para um produto líquido de fácil aplicação, essa carga de aminoácidos ela é preservada. Outras características do Fertipeixe, ele tem 59% de umidade, 41% de matéria seca, 35% de matéria orgânica, 6% de cinzas, 12% de proteínas, 17% de carbono orgânico, 12% de óleo natural do peixe, derivado do processo produtivo, e a relação carbono-nitrogênio é 10. Isso significa que o Fertipeixe é um excelente decompositor. Também não está anotado aqui nesse slide que o Fertipeixe ele tem um pH 3.3. Continuando a composição do Fertipeixe, o que mais interessa na composição do Fertipeixe é esse slide aqui, onde vai mostrar que o Fertipeixe tem em torno de 15 milhões de bactérias por ml de produto. Então, cada ml de produto do Fertipeixe ele tem 15 milhões de bactérias, distribuídas em bactérias anaeróbicas, aeróbicas, lactobactérias, azobactérias, rizobactérias. Eles têm aminoxetos e uma coisa muito importante do Fertipeixe, ele também é livre de patógenos, não tem coliformes fecais, não tem E. coli, a bactéria da cólera e nem salmonela. Então, no conceito geral, o Fertipeixe é um complexo de substâncias orgânicas e de micro-organismos que nutrem e estimulam todos os micro-organismos benéficos no solo e nas plantas, promovendo e gerando um ambiente de alta produtividade e de altas colheitas. Então agora a gente vai fazer uma breve explicação, justamente nesse slide que mostra Fertipeixe, alimento para o solo e para a planta. Nós vemos nesse slide uma planta. Se nós colocarmos várias plantas umas do lado, nós vamos ter uma floresta. Eu faço uma pergunta:
A floresta precisou adubar nesses longos de anos e anos que ela se desenvolveu, formou árvores? Não. Por quê? A floresta nunca precisou adubar, por quê? Porque existia micro-organismo, ou existe micro-organismo no solo, e quando existia mata, esses micro-organismos eram muito mais abundantes no solo. Então esses micro-organismos eles eram responsáveis por o quê? Para fazer o ciclo de vida no solo. O que acontece? Naquele círculo em cima, ele está escrito biomassa microbiana. O que significa? Biomassa microbiana é a quantia de fungos e bactérias. Naquele retângulo embaixo está escrito decomposição, que vão fazer a decomposição daquela palhada, daquela folhagem que caiu em cima do mato. Então, muitos e muitos casos, a gente vai numa mata bem fechada, a gente vê 5, 10, até 20 centímetros de folhas, raízes, frutos, que vão formando uma massa para ser decomposta. Então, essas bactérias, no primeiro, elas fazem a decomposição dessas folhas. O que acontece no primeiro momento? No primeiro momento, essas bactérias comem esses nutrientes. É que nem nós se alimentamos todos, vamos crescendo, ou às vezes engordando, muitas vezes, aliás, e vamos acumulando nutrientes dentro do nosso corpo. As bactérias, a mesma coisa. As bactérias, elas devolvem esses nutrientes para a natureza quando? A grande devolução do corpo humano para a natureza acontece quando a gente morre, que o nosso corpo se decompõe. E a bactéria é o mesmo jeito. Ela se alimenta, durante a vida dela ela faz os excrementos delas, né, da maneira dela, mas a grande volta que as bactérias fazem dos nutrientes é através da morte delas. O que acontece quando uma bactéria morre? No primeiro momento ela imobiliza os nutrientes dentro dela, e no segundo momento, com a morte dela, elas mineralizam os nutrientes, que está o quadro abaixo mostrando o carbono, o nitrogênio, que é os principais nutrientes da biomassa microbiana. Então, os micro-organismos, eles são responsáveis por quê? Pela disponibilização e absorção dos nutrientes para a planta. Mas o que o Fertipest tem a ver com tudo isso? Lá no início, eu falei para vocês que o Fertipest contém, naquele quadro à direita, em cima, todos os macronutrientes fundamentais para o desenvolvimento das plantas. O Fertipest tem nitrogênio, fósforo e potássio. É em pequena quantidade. Do outro lado, à esquerda, em cima, traços de todos os micronutrientes contidos naturalmente nos pescados. Cálcio, enxofre, zinco e vários outros micronutrientes. Na verdade, esse N, esse P e esse K não interessa, e esses micronutrientes não interessam muito para nós. O que interessa para nós em relação ao Fertipest são os fungos e as bactérias que ele tem, e mais os aminoácidos. Então, como que acontece todo esse mecanismo da ativação da vida no solo através do Fertipest? Então nós vemos na nossa esquerda no vídeo o quadro de baixo escrito lá: alto teor de bactérias que atuam com equilíbrio no ambiente em que se estabelece. Embaixo do desenho da planta temos fungos decompositores de matéria orgânica e sais. E no quadro de baixo, na direita, aminoácidos de alto valor nutritivo e rápida disponibilidade para os micro-organismos. Então, durante todo esse tempo que ocorreu a saída da mata e a entrada da pastagem, principalmente, o que aconteceu? Quando nós tiramos a pastagem, nos primeiros anos, o capim deu 2 metros de altura. Aí de 5 anos já estava com 1,5 metro, 10 anos já estava com 1 metro, 20 anos já estava com meio metro só, 25 anos já estava com 60, 70 centímetros, e com 30 anos ficou tudo rapando o chão, tipo campo de futebol. Por quê? Porque aconteceu uma degradação no solo.
esses micro-organismos que existiam naturalmente, que eram de alta quantidade no solo, no ambiente da mata, ele foi diminuindo. Por quê? Porque esses micro-organismos, eles eram acostumados ao quê? A ter uma dieta variada e farta. Em cima de um alqueire de mata, existia mais de 50, 60 tipos de árvores. Cipós, arbustos. E o que aconteceu? Quando tirou a mata, enquanto existia essa reserva natural no solo, que um solo, para ser biologicamente equilibrado, numa grama de solo precisa ter de 20 a 30 mil espécies desses pequenos animais aí, desses pequenos micro-organismos. Em uma grama de solo existe mais indivíduos que a população humana da Terra. Precisa ter uma grama de solo para ser boa biologicamente, ela tem que ter 10 bilhões de bactérias entre 10 mil e 30 mil espécies. Então, quando a gente entrou com a pecuária aí, ou com a agricultura tradicional, esses micro-organismos, eles eram acostumados a comer vários tipos eles faziam a decomposição de vários tipos de espécies de árvores. Então eles tinham uma dieta variada e com bastante fartura de vários nutrientes que eles precisavam sobreviver. Então a gente introduziu aí capim. Esses micro-organismos, essas bactérias, esses fungos começaram a se alimentar de quê? De raiz e folha de capim e daqueles restos que existiam naturalmente. Mas aqueles restos que existiam naturalmente, com o tempo, foi diminuindo. E o que aconteceu? Essa vida biológica que existia aqui nesse solo aqui, ela foi diminuindo gradativamente conforme a passagem do tempo. Então o que aconteceu? Esses micro-organismos, vamos fazer uma comparação com nós. Esses micro-organismos eram acostumados a comer feijão, arroz, macarrão, carne de boi, carne de porco, carne de gado, carne de... mais tomar leite, tudo que era tipo de alimento. Começou arroz. Esses micro-organismos também sentiram. Então a quantidade deles diminuiu muito. E o Fertipeixe, o que ele vai fazer? Esses micro-organismos aí, eles não diminuíram totalmente. Ainda existe boa quantidade deles, mas não é suficiente para ter um solo equilibrado. Então, nós vamos pegar essas bactérias que o Fertipeixe tem aqui, que são 15 milhões de bactérias por ml de produto, mais esses 18 aminoácidos que compõem 22% de aminoácidos, nós vamos reintroduzir aqui no ambiente. E o que vai fazer? Os aminoácidos que o Fertipeixe tem, eles vão multiplicar as bactérias, os fungos que você vai reintroduzir através do Fertipeixe, e eles vão multiplicar os fungos e as bactérias que são remanescentes do ambiente natural. E nós vamos restabelecer a vida no solo. Aqui está um quadro mostrando como ocorre a multiplicação dos micro-organismos do solo. Aí são três famílias de micro-organismos do solo, né? Vocês podem observar que em 24 horas esses micro-organismos se desenvolvem 17 mil vezes. Então, a multiplicação que ocorre no solo é uma multiplicação muito forte, e isso